para ser feito, né? Irmãos, se os irmãos preferirem ficar de pé, fiquem de pé, mas se preferirem ficar sentado, fiquem, porque toda honra é ter a atenção à palavra que vai ser lida, amém, querido? Mas você fique à vontade. Capítulo de número 8 do Evangelho segundo escreveu São Mateus. Todos acharam, hein, amigo? Irmãos, digam amém, amém? Diz assim o texto, querido: ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram, e eis que um leproso, tendo aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não o digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e fazei a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Versículo de número 1 e 2 de novo. Ora, descendo ele do monte, grande multidão o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Amém, irmãos? Podeis tomar seus assentos. Irmãos, nós estamos diante de uma campanha que vai falar de quebra de maldição. E quando se trata de maldição, eu entendo que a maldição ela pode vir de alguém que o amaldiçoou, pode ser característica de algo que alguém falou: o teu pai foi desse jeito, e você também vai ser da mesma forma. A sua mãe, ela era desse jeito, com você não vai ser diferente. Isso são palavras de maldição, palavras que vai ter como característica alguém que teve na sua família pessoas que teve um mau caráter, ou uma pessoa que não agia de forma correta. E quando a criança vem crescendo, algumas coisas parecem com as atitudes daquele tio, daquela tia, daquele pai ou daquela mãe. Mas hoje eu quero ministrar a respeito disso, que na nossa vida, na minha e na sua vida, foi diferente. Quando eu vi a história desse homem, Deus ministrou algo no meu coração. No Evangelho segundo escreveu São Mateus, no capítulo de número 8, o texto vai nos dizer que este homem estava leproso. Mas antes de nós entrarmos no propósito, que era a vida desse homem, é de quem eu quero falar, nós vamos analisar que até o capítulo de número 8, nós vamos ver que existiam algumas etapas do nosso Jesus. No capítulo de número 2, nós vamos ver que Jesus agora, ele está passando pela etapa normal que deveria se passar. Nós vamos ver que Jesus, ele está passando por um processo onde alguém vai narrar, onde alguém vai falar a respeito dele.
Quando no capítulo de número 3 nós vamos ver que João Batista ele começa a narrar que naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, levando o povo ao arrependimento e ao reconhecimento do erro e do pecado. Quando João Batista ele começa a dar testemunho, no versículo de número 11, a respeito de Jesus, ele diz: eu vos batizo com água para arrependimento, mas também virá aquele que vos batizará com o Espírito Santo. Ele começa a dar testemunho de Jesus. Quando nós estamos ouvindo ele falar, nós vamos ver que Jesus ele começa a passar por um processo. Antes de realizar alguns propósitos na nossa vida, era necessário que ele passasse por alguns processos. Nós vamos ver duas situações no nosso mestre. Nós vamos ver ele homem, nós vamos ver ele fazendo coisas que era necessário fazer como ser humano, porque ele veio para cumprir os propósitos de Deus. E nós vamos ver num só homem aquilo que era divino, a divindade, aquilo que era o propósito de Deus também para ser realizado na vida da humanidade. Nós vamos ver Jesus passar por um batismo, nós vamos ver Jesus respeitando algumas coisas, alguns pontos que deveria ser respeitado. Nós vamos ver agora no capítulo de número 4, Jesus passando pelo processo da tentação. Era necessário passar por esses processos, era necessário passar por isso. Enquanto isso está acontecendo com Jesus, muito mais à frente coisas estão acontecendo que talvez pensasse da seguinte forma, assim, ó: a minha vida vai terminar desse jeito, vai passar por esse caminho, não vai ter jeito para mim. Mas enquanto coisas estavam acontecendo na vida da humanidade, coisas essas que pareciam que não tinham jeito, Jesus estava cumprindo todo o processo para que chegasse até na tua vida e quebrasse qualquer palavra de maldição, qualquer palavra de derrota contra a vida da tua família. Jesus precisava passar por esses processos. Quando Jesus passa pelo processo do batismo, quando Jesus passa pelo processo de tentação, quando Jesus começa agora a iniciar seu ministério, quando Jesus agora começa a caminhar para alguns propósitos que seria a sua vinda até entre nós aqui, nós vamos ver que a humanidade está perecendo. João Batista está pregando sobre Jesus, João Batista está falando sobre Jesus, está batizando com água, está ministrando, mas mal saberia o povo que aquele que estava por vir era o único que tinha poder para quebrar qualquer maldição e curar qualquer enfermidade. Quando Jesus passa por todos esses processos, nós vamos ver no capítulo de número 4, ele passando da tentação, e nós vamos ver Jesus agora pregando, ministrando um sermão. No capítulo de número 5, nós vamos ver que o texto diz assim, ó: vendo Jesus a multidão, subiu ao monte como se assentasse, aproximaram dele seus discípulos, e Jesus começa a ministrar aquele grande sermão das bem-aventuranças. Quando Jesus começa a ministrar, nós vamos imaginar agora da seguinte forma: parece que eu vejo Jesus ministrando para aqueles homens, e as mensagens que Jesus ministrava, e aquilo que Jesus ministrava não era mais ou menos de que 1 a 2 horas de mensagem, e não se cansavam de ouvir as mensagens de Jesus. Quando Jesus começa a ministrar para aqueles homens, nós vamos ver no versículo 13 que ele começa a ministrar a respeito de parábolas. E como se não bastasse, parece que eu só vejo nesses capítulos anteriores que nós lemos ao capítulo número 8, Jesus ministrando de coisas extraordinárias depois de passar o seu processo. Quando nós vamos ver no capítulo de número 6, Jesus começa a ministrar a respeito da prática da injustiça. E no capítulo de número 6 em diante, Jesus dá continuidade aos seus sermões. Parece que eu vejo Jesus ministrando 2, 3, 4, 5, 8 horas de sermões, e parecia que Jesus não se cansava. Quando Jesus agora dá continuidade ao teu sermão, Jesus está no monte, e Jesus está ministrando a palavra, Jesus está ministrando o seu sermão. Só que chega um determinado momento, Jesus desce do sermão, Jesus desce do monte, e parece que eu até estou vendo
acontecendo quando alguém se aproxima de Jesus falando de uma determinada enfermidade. No capítulo de número 8, nós vamos analisar quando ele diz: ora, descendo ele do monte, grande multidão o seguiu, e eis que um leproso, tendo aproximado, o adorou. Eu quero te falar um pouco da vida deste homem. Como todo chefe de família aqui presente, na vida desse homem não era diferente. Ele tinha o seu trabalho, provavelmente tivesse o seu comércio, ele tinha o seu dia a dia para defender a tua causa, defender o seu pão de cada dia, se cumprir naquilo que era uma ordenança: do suor do teu rosto comerás e beberás. Parece que eu vejo o sonho desse homem: eu vou trabalhar, eu vou lutar porque eu quero levar o pão para minha família, eu preciso prover para minha casa, eu vou trabalhar porque eu quero ver minha filha fazendo uma boa faculdade, eu quero mandar minha filha para o Egito, meu filho para o Egito, onde tem as melhores escolas, eu quero que o meu filho cresça aprendendo a respeito da medicina, eu quero trabalhar, eu vou dar de tudo para dar um bom de melhor para minha filha, para minha casa, eu quero prover para o meu lar o melhor. Mas só que uma certa feita, esse homem um dia ele entra na tua casa. Eu quero analisar e conjecturar dessa forma: um dia esse homem ele entra na tua casa, e depois de um dia cansativo, depois de um dia de trabalho, aquele homem talvez ele entra num local íntimo onde ele quer se banhar, e talvez ele olha no espelho, e talvez ele se olhe no espelho e vê a primeira mancha. Aquele homem ele tinha uma alegria, ele tinha um desejo, ele tinha sonhos. A alegria dele era de ver seus filhos crescendo, ver a sua família bem sucedida. Mas como todo judeu, talvez um dia ele chegou na sua casa, depois de um dia de trabalho, e ele provavelmente viu a sua primeira mancha no corpo, e talvez ele tenha analisado: essa mancha não é normal, essa mancha aqui está me suando mal, e que mancha poderia ser essa? Eles reconheciam a mancha no seu corpo, e quando ele começa a ver a primeira mancha no teu corpo, eu quero analisar que esse homem talvez ele tenha pensado da seguinte forma: eu vou voltar de novo para o meu trabalho, eu vou continuar trabalhando, mas era algo que era uma ordem, era necessário. Quando aparecesse a primeira mancha no corpo, e quando surgisse uma mancha e aquilo causasse uma suspeita, era necessário apresentar-se ao sacerdote, era necessário aparecer diante do sacerdote e mostrar aquela mancha para ele. Se o sacerdote visse aquela mancha e entendesse ou diagnosticasse que aquela mancha era princípio de uma lepra, acabou os sonhos, acabou a história, acabou a vida e todo o projeto que aquele homem tinha no seu coração. Então, pensando dessa forma, eu começo a analisar que esse homem ele deve ter levado um dia, 2 dias, e no terceiro dia de novo, ele olha de novo no espelho e ele repara que aquela mancha aumentou, e talvez seu coração, seu semblante cai. Parece que eu vejo a sua esposa falando assim: o que é que está acontecendo, meu filho? Eu não vejo mais você rindo, está acontecendo alguma coisa? Relata para mim, eu quero te ajudar. Aquele homem, chefe de família que tem sonhos, talvez ele pensa 2 vezes em falar para tua esposa que apareceu a primeira mancha, e talvez ele não fala, e está se segurando para se apresentar até o sacerdote. Só que chega um certo dia em que não tem jeito mais, ele se apresenta ao sacerdote e diz para o sacerdote: sacerdote, já há um tempo que eu vejo essa mancha e ela está crescendo. Uma vez que o sacerdote entendeu que aquela mancha era a proveniência, era o princípio da lepra, ele não teria nem mesmo o direito de voltar na tua casa. Deixa eu te falar o que representa a lepra na vida de um homem, de um chefe de família. A lepra representa alguém que vai ser agora isolado num leprosário. A lepra representa alguém que agora que foi constatado que ele está com lepra, nem mesmo voltar à tua casa para dar adeus à tua família, para dizer para a tua família assim: olha, minha filha, meu filho, minha esposa, o teu pai, o teu marido está
está doente. Eu preciso agora deixar vocês, não tinha esse direito. Quando o sacerdote diagnosticava que aquele homem estava leproso, ele já dizia logo: olha, a partir de agora, nem mesmo na tua casa você pode voltar, daqui mesmo você vai para o leprosário. Acabou a história daquele homem, foi diagnosticada a lepra nele. Enquanto o sacerdote está diagnosticando a lepra, e o caminho dele que agora ele vai fazer não é mais o caminho de costume, o caminho de sua casa, ou o caminho do trabalho. Agora o seu caminho é entrar no leprosário e esperar a morte chegar. Enquanto isso, Jesus está ministrando um grande sermão. Enquanto isso, Jesus está ministrando a palavra. Como ele é onisciente, como ele é onipresente, onipotente, ele tem algumas características que o ser humano não tem, embora ele estivesse no meio de nós como homem, mas ele tinha algumas características divinas. Ele tinha característica de ouvir o teu pensamento, de saber o que se passa no teu coração, o desejo que você tem no teu coração. Jesus está pregando o seguinte sermão no seguinte monte. Agora aquele homem está indo de caminho ao leprosário. Quando agora aquele homem chega lá, no local onde ele está sendo encerrada a tua carreira, não tem mais cultura, não tem mais aquilo que é princípio moral, não tem mais aquilo que é princípios físicos, não existe mais um sonho, não existe mais um projeto, porque o sacerdote enterrou os seus sonhos no leprosário. Parece que eu vejo aquele homem entrando, esta era a maldição. Parece que eu vejo aquele homem entrando no leprosário, e talvez o assunto e a conversa fosse somente uma: e aí, meu irmão, há quanto tempo você está aqui? Eu já estou aqui há muito tempo dentro desse leprosário, e a tua família vem te ver, ninguém vem me ver mais, acabou a minha história aqui, não tem mais jeito. Ainda ontem eu tinha as minhas mãos completas, mas de ontem para hoje os meus dedos caíram. E o outro fala assim: ontem eu tinha os meus pares de ouvido, mas caiu também, porque a lepra ela vem comendo todo o corpo, ela vem acabando com todo o teu ser físico, vem destruindo de tal forma até chegar o momento da morte. Talvez parece que eu imagino aquele homem pensando assim: acabou minha história, não tem mais jeito para mim, eu vou morrer no leprosário, não existe mais história para mim, vai ser igual a vida deles, eles estão morrendo aqui. Quantas pessoas já morreram aqui dentro? Muitas pessoas já morreram. Teve direito de enterro? Não teve não, porque ninguém entra aqui para tirar um leproso para enterrar. Se foi encerrado lá fora o ministério dele, aqui então vai morrer aqui dentro, no meio de nós, no meio da morte, no meio da tristeza, no meio da dor, no meio daquilo que é ruim aos nossos olhos. E talvez aquele leproso deveria estar pensando assim: ó, e a minha família, como é que vai ser? Ninguém vai mais ver por mim, ninguém vai mais falar comigo. E talvez eles pensassem assim: ó, qual é o seu desejo, leproso? O que você está pensando? O que eu estou pensando? Eu queria apenas que quando a minha família apontasse naquela distância lá, eu tivesse pelo menos com as minhas mãos completas, pelo menos para que eu pudesse dar adeus a eles. E o teu desejo qual é? O meu desejo é que eu tenha meus olhos ainda no lugares certo, para que eu possa avistar minha família. E o teu sonho talvez eram essas coisas que esse homem ouvia dentro daquele leprosário. O que vai ser da minha história vai ser igual a deles. Parece uma maldição. Todo mundo que cai dentro do leprosário morre sem ver a tua família, morre sem ver seu filho crescer, morre sem ver seus sonhos ser realizados. Não tem mais como sair daqui. Não pode ninguém. Quem entrou aqui uma vez não sai mais. É uma palavra que vai ficar para aquele leproso que está entrando ali dentro. Só que quando ele está entrando naquele local, os outros leprosos só não sabiam de uma coisa, querido. Parece que eu analiso, quando aquele leproso ele está dentro daquele leprosário, parece que eu analiso Jesus descendo do monte, e parece que Jesus já sabia que algo iria acontecer. Jesus, ele sabe por que você veio aqui nesta noite. Jesus, ele sabe o que está passando no teu coração. Jesus conhece a tua história, a história que o irmão da direita não conhece, da esquerda não conhece, aquilo que está no teu profundo, aquilo que só você e ele conhece, aquilo que só você sabe, aquilo que é tristeza no teu coração. Jesus já sabe, querido. E quando Jesus agora ele termina de pregar o sermão, ele desce, e parece que agora eu vejo aquele leproso que um dia
o sacerdote encerrou seu ministério ali dentro. Parece que eu vejo ele analisando de longe e vendo uma grande multidão. Jesus parou o sermão e parece que agora eu vejo ele olhando para aquela grande multidão, e ele ouviu falar um dia que Jesus iria pregar, que Jesus curava. Sabe por que eu analiso dessa forma? Porque no capítulo de número 4 e no versículo de número 23 diz assim, ó: e percorria Jesus por toda a Galileia, ensinando na sinagoga, pregando o evangelho, o reino, e curando toda sorte de doença e enfermidade entre o povo. A fama de Jesus percorria. Jesus estava famoso depois de passar. Parece que eu agora começo a analisar. O leproso está vendo a multidão. Ainda que o sonho dele tivesse encerrado, parece que eu vejo ele pensando assim: olha, este homem que está passando ali, ele não é apenas um homem, ele não é mais um homem. A multidão cerca ele. Esse homem, eu escuto falar que ele cura, eu escuto falar que ele sara, eu escuto falar que as palavras dele tem cura, eu escuto falar que esse homem tem feito homens levantar, eu escuto dizer que esse homem tem curado coisas piores, ele tem tratado de pessoas piores. Parece que agora eu analiso dentro do leprosário aquele povo gritando assim: e daí que você sabe que ele cura e que ele faz e acontece? E daí que eu vou romper essas portas e eu vou até Jesus? Talvez parece que eu escuto um rebuliço lá dentro do leprosário. Talvez muitas pessoas dizendo assim: você tá maluco, não faça isso, não tá vendo o que vai acontecer lá fora? Vão te chutar, vão te bater. E talvez lá dentro tá vendo uma confusão no leprosário, talvez pessoas segurando ele: não faça isso, leproso, o teu sonho está encerrado. Ele diz assim: ó, eu vou romper essas portas, porque Jesus de Nazaré está passando por ali, e eu vou atrás da minha cura. Você chegou aqui nessa noite, querido, talvez pensando assim: não tem jeito, é mais um culto de libertação, é mais um culto onde eu posso entrar por essas portas, é mais um culto em que eu vou ouvir as mesmas palavras do evangelista, as mesmas palavras do presbítero, o pastor fazendo aquela dinâmica, nós aqui dando a mão, orando. É mais um culto. Não, um dia Isaías entrou pelas portas como se fosse um outro dia qualquer, mas naquele dia, no dia em que morreu o rei Uzias, ele teve um encontro com Deus vivo. No dia em que morreu o rei Uzias, o seu tio, talvez aquele que ele achava que era a maior proteção, ele se enganou, porque naquele dia ele teve um encontro com Deus Altíssimo, e a tua vida nunca mais foi a mesma. Talvez você entrou nesse culto da mesma forma, só que Jesus de Nazaré chegou, e quando Jesus de Nazaré chega, ele chega e passa pela tua vida para mudar a história. Se você não acredita nele, levanta a sua mão e adore. Havia um reboliço dentro do leprosário, havia um reboliço naquele local. Talvez alguém dizendo: não saia, leproso, ele não vai te atender, leproso. Talvez já isso, havia um rebuliço dentro daquele local dizendo assim: você está doido? Não, nós vamos deixar você sair daqui. Ele diz assim: ó, eu vou romper qualquer barreira, e quem entrar na minha frente, eu vou passar por cima, porque a fama de Jesus é a fama de quem cura. Eles estão falando de Jesus de Nazaré, ele pode mudar a minha história. O texto vai nos dizer que aquele homem rompe as barreiras. E talvez para chegar até Jesus, que estava cercado de muita gente, seria a coisa mais difícil. Mas quem quer vitória não encontra dificuldade para chegar até Jesus. Aquele homem rompeu as barreiras que ele podia romper. E uma coisa me chamou a atenção, querido. O versículo de número 1, o versículo de número 2, a primeira coisa que eu enxergo quando ele se aproxima de Jesus foi essa aqui, ó, querido. E eis que o leproso, tendo aproximado, adorou.
primeira coisa que eu aprendo com esse leproso aqui é que ele sabia da fama de Jesus, mas ele não chegou até Jesus e disse, dando ordem, me cura assim como fez aquela mulher, aquelas irmãs. Assim como fez Marta. Se tivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ela confrontava e Jesus está dizendo para ela, Marta, Marta, você sabe quem eu sou. Se tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E ela está confrontando Jesus. E Jesus está falando assim, Marta, tu sabes quem eu sou. E ela dizia assim, eu sei que tu é o Messias. Eu sei que tu é aquele enviado do Deus vivo. Marta, tu sabe quem eu sou. Eu sei que tu é aquele. Marta, teu irmão, ele vai voltar a viver. Eu sei, Senhor, que o meu irmão vai voltar a viver. Naquele grande dia, Jesus estava falando para ela, Marta, tu me conhece. Se você me conhecesse, você teria fé, Marta, que o seu irmão, ele pode ressuscitar agora. Você pode adorar ele, querido. Você pode exaltar o Rei da Glória, independente da circunstância. Diferente de sua irmã, ela usou o mesmo termo no início. Ela disse assim, se tivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Aí ela fala assim, mas eu também sei que basta uma palavra do Senhor e meu irmão pode ressuscitar. Basta uma palavra do Senhor para a tua vida, querido, para um milagre acontecer na tua vida, mas é preciso adorar Ele. Se você não adorar, fica difícil. Eu quero escutar sua adoração nessa noite, querido. Se prostrar aos pés de Jesus, descendo, assim como ele fez aqui, no capítulo de número 2, quando nós vimos aqui, que no Jordão João batizava com água. No Jordão ele batizava, e Jesus entra na fila, e adora primeiro aquele que está no céu. Quando Jesus ele está descendo no Jordão, ele está falando assim, para conseguir vitória precisa adorar o Rei dos Reis, precisa adorar o Deus dos deuses, o Deus Todo-Poderoso. Ele quer te dar cura, Ele quer libertar e quebrar qualquer maldição na tua vida, mas eu preciso adorar Ele em primeiro lugar. Esse leproso, ele adorou o Senhor, aproximou-se de Jesus e o adorou. A segunda coisa que eu aprendo dentro desse versículo que nós lemos aqui, é quando ele faz isso aqui, o adorou dizendo, Senhor, se quiseres, pode me purificar. Sabe o que eu aprendo com isso aqui, querido? É que pela fama de Jesus, ele não precisava ver Jesus. Ele sabia muito bem que se aquele homem que ele estava diante, prostrado diante dele, adorando ele, ele tinha certeza de uma coisa: esse aqui, se quiser, pode mudar a minha história. Você crê nisso, querido? Sabe o que é isso? Um ato de fé. Se de todo me adorares, eu mudarei tua história, querido. Jesus, ele só quer uma atitude nossa, querido. E sabe qual é essa atitude? Que nós o adoremos e cremos. Ele diz assim, se creres, verás, se creres, verá a glória de Deus. Me adore em espírito e em verdade, e se creres, verás a glória. É uma palavra para a tua vida, querido, para a minha vida. Não existe maldição que o nosso Deus, ele não entre e não quebre na tua vida. Diz que você vai seguir os mesmos passos do pai, da mãe, do tio, da tia. Se na minha família todos eram espíritos, também você... Não. Se creres e se de todo me adorares, verás a glória de Deus. Ele ainda é Senhor dos senhores. Jesus ainda tem
poder para curar e quebrar qualquer maldição na tua vida. O teu casamento nunca mais é a mesma coisa quando Jesus faz parte dele. E eu gostaria de ministrar a terceira e última coisa. Eu gostaria de convidar os irmãos a se colocar de pé junto comigo. E vou pedir para o Ministério de Louvor estar louvando aqui o primeiro hino que foi louvado. Eu gostaria que nós fechássemos o corredor aqui, desse a mão. Eu sei que isso já vai ser feito aqui, mas eu gostaria que você desse a mão, seu irmão, fechasse aqui esse corredor. Pode, pastor? Pode, varão? A terceira e última coisa que eu vejo nesse texto aqui é que Jesus, depois que vê que este leproso rompeu as barreiras, adorou ele em primeiro lugar, e teve um ato de fé, e crendo que Jesus, se quisesse, podia mudar a história dele. Olha só o que Jesus faz. Agora que foste curado, eu não quero que você conte a ninguém. Eu quero que você se apresente ao sacerdote, e lá você pagará o preço da lei de Moisés. Todas as vezes que eu detectava a lepra, eu deveria me apresentar até o sacerdote. Foi ele que encerrou meu ministério me jogando no leprosário. Mas se Jesus, o sumo sacerdote, ele entrou na tua vida te curando, e ele que veio para cumprir a lei, ele fala assim: apresenta-se o sacerdote novamente. Porque se o sacerdote te leva até o povo, dizendo assim: ele está leproso, e a partir de hoje acaba teu ministério, está cerrado o teu sonho, ele vai para o leprosário. O mesmo sacerdote agora, ele vai ter que te apresentar ao povo, dizendo assim: ó, está curado, está curado, está curado. E aí, como é que vai ser isso? Era necessário pegar 2 pombas. A primeira era sacrificada, a segunda era banhada no sangue, e depois ela era solta. Para isso ela era solta, e apresentando à comunidade e todo o povo de Betel que houve cura, e através da expressão do sangue de Jesus de Nazaré, a maldição está sendo quebrada nesta noite. Você pode adorar. Oh, aleluia. O vento balançou meu barco. Oh, aleluia. Mestre, sinta a presença do Deus vivo aí, trazendo a cura, querido. O sacerdote agora está te apresentando em meio ao naufrágio, mas Jesus chegou. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Começa a sentir a presença dele aí, querido. Feche teus olhos e começa a adorar junto. Oh, aleluia. Sinto na pele o frio desse vento. Oh, aleluia. Eu quero continuar ministrando, querido, mas adore ele primeiro. Eu ainda tenho tempo. Isso. Aperte a mão do teu irmão aí. Você nessa noite vai ser o sacerdote que vai apresentar teu irmão. Oh, aleluias. Eu sei que não existe. Olha aí, ó, Jesus está aí contigo aí. Tu não está sozinho não, hein? Posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo. Adore a ele. Posso clamar. Eu acredito. Eu não vou naufragar. Oh, aleluias. Só porque estás comigo, eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim,
Aleluias. Eu quero concluir essa mensagem aqui, querido. Preste bem atenção, querido. Jesus, ele manda ele se apresentar até o sacerdote, porque o mesmo sacerdote que encerra teu ministério dizendo que acabou a tua história porque você está leproso, o mesmo sacerdote, depois do sumo sacerdote ter te sarado, você tem que se apresentar até ele. Agora ele vai constatar que não existe mais lampa, não existe mais mancha no teu corpo, não existe mais mancha no seu corpo. Ele vai entender assim: você está sarado, você está curado. Agora preste atenção comigo, querido. Se o próprio sacerdote, ele é aquele que te condenou, se as línguas que se levantaram contra você dizendo assim: olha, você não presta, a tua família não é boa, a sua descendência não é boa, a sua genealogia não é boa, só tem na tua família pessoas que têm do tráfico, não tem história diferente, com você não vai ser diferente. A mesma pessoa, Jesus está dizendo assim: olha, a mesma pessoa que um dia condenou seu ministério, a mesma pessoa que um dia mudou a tua história, a mesma pessoa que um dia disse que não tem mais jeito, ele vai ter que falar assim: ó, o mestre chegou, o mestre chegou, adore a ele, adore a ele, adore a ele, adore. Cante que o mestre chegou, cante que o mestre chegou, cante que o mestre chegou. Você não vai naufragar, você não vai naufragar, porque o mestre chegou. Oh, aleluia! Adore ele nessa noite, adore ele nessa noite, sinta a presença do Deus vivo. Oh, aleluias! Oh, aleluias! Oh, aleluias! Oh, aleluias! Eu posso cantar. Querido, presta atenção, querido. Eu gostaria que você levantasse a mão do teu irmão. Eu gostaria, vou fazer diferente aqui. Eu gostaria que ficasse em dois. Cada um segura uma mão do outro aí. Em dois, querido. Em dois, querido, em dois, querido. Se une com o irmão da direita aí. Se une aí. Dá sua mão ao teu irmão aí. Se une com ele aí. Nessa noite, querido, preste bem atenção. Você é aquele que veio para trazer a cura através de Jesus. Você nessa noite está representando aquele que vai apresentar o seu irmão diante do Senhor e falar assim: mestre, muda a história dele. Você nessa noite vai ser como profeta na vida do teu irmão. Você vai dizer para ele nessa noite, você vai dizer para ela nessa noite, você vai levantar as mãos dele e vai dizer assim: olha aqui, ó, acaba com essa história de uma vez por toda, porque o mestre chegou. Oh, aleluias. Diga pro teu irmão assim, ó, querido: amado de Deus, fala pro teu irmão aí, seja mais forte, amado do Deus vivo. Seja mais enfático, amado do Deus vivo. A tua história mudou, porque o sumo sacerdote chegou. Seja um profeta para ele nessa noite. Adore a ele, adore a ele, adore a ele, adore a ele, querido.